E aí, família, tudo belezinha com vocês? Suavidade na nave? Todo mundo já tá ligado, né, que todas as vezes que eu sento nessa cadeira, nós vamos fazer o quê? Mais um A Hora do Manto. Aquele momento épico e sobrenatural da labareda, onde vamos reagir a algum vídeo de algum falso profeta, ou então algum vídeo engraçado, né, que tem alguma peripécia, né? Bom, e atendendo a muitos pedidos, novamente nós vamos assistir aí, reagir, melhor dizendo, a um vídeo da pastora Nadir. Então já tá ligado, né? Pegue a água consagrada em cima da tela fininha, o óleo de coco da pastora Nadir, os óculos místicos do apóstolo Sayajin Imortal e vamos lá, põe na tela aí, BBT. Isso, eita, a véia tá até pequenininha ali, né? Vamos ver o que é esta senhora. Fazer que nem ela faz no vídeo do Rafler. Essa aqui. Vamos ver o que ela vai dizer aí nesse vídeo, né? Não assisti ainda, lógico que é para não perder a emoção da reação, né? Na inocência, sem saber o que vai vir. Vamos lá, Rudupeia. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos amados e ouvintes da Palavra de Deus. Amém. Oh, glória, espero que todos vocês estejam gozando da mais perfeita paz e saúde vinda das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já falei pra senhora não falar essas frases logo no começo, porque a senhora fica falando aí em girombas, o povo vai pensar besteira da senhora, viu? Pare de falar essas coisas. Glória a Deus, estou orando por todos vocês. Não é preciso dizer que eu me afasto um pouco por causa das muitas ocupações, glória a Deus. Esses dias a minha filha contraiu a Covid e eu tive Tadinha. que ficar tomando conta dos netinhos até ela se recuperar. Coitada. Estamos orando muito porque tá essa e o cachorro latindo aí. Essa quarta onda, a Anvisa não quer. Vocês viram o Netflix da Nadir com direito a um TV Colosso nadiresco? O cachorro lá, turiruriru, né? Então, você tá ouvindo o cachorro ali de fundo, né? Divulgar, os médicos estão tudo calados, mas estamos numa quarta onda aqui em São Paulo, sim. Deus tem mostrado para nós não abaixar a guarda, orar. Mas hoje o assunto não é essa praga, mas é amaziamento, né? Eita. Eu vejo aí muitos pastores até... Anotem um detalhe. Todas as vezes que você vê alguém muito santo, tem alguma labareda. Tem labareda. Tem, meu irmão. Mas vamos lá. Debater nesse assunto. Não tem o que debater. E muitas perguntas nos chegaram também por e-mails. Vocês sabem que são muitos e-mails, amados irmãos, para estar respondendo. Eu tenho uma pasta aqui, super lotada de e-mails que nos chega e uma... Inclusive, mande e-mail para a pastora Nadir perguntando: Nadir, o céu que a senhora vai e o ex-boca de motor também vai, pode usar francesinha? Porque é o seguinte, vocês viram a foto, o retrato do ex-boca de motor de francesinha? Ele diz que é mentira, né? Mas tudo bem, né? Vocês viram? Então, uns negócios aí, né? Do rei do Té mesmo, né? A pergunta também é essa que mais vem, parece uma praga. Pergunta sobre casamento, sobre amaziamento. Parece assim uma praga. Ó, se tiver algum barulho, os irmãos escutando estranho, é a nossa cachorrinha batendo na porta para entrar. Meus amados irmãos, diga. Não tenho o que debater. Eu não sei porque esses pastores, um assunto desse, que está tão explícito na Bíblia Sagrada, eles às vezes vêm à mídia, vêm nesse pote de cast aí, que eu não sei dizer o nome, nesses cortes oficiais aí do YouTube. É o que os... Vamos lá. Nas redes sociais, debater essas coisas. Nadir, pelo amor de Deus, venha no podcast aqui em casa. A senhora mora a menos de 5 quilômetros aqui de casa. Eu pago até o Uber pra senhora. Venha no podcast aqui. Família, mande um e-mail pra pastora Nadir, coloca lá: Pastora Nadir, vá no podcast do André Carpano. Vá! Manda
um e-mail pra mim. Mande um e-mail. Já pensou? Pastora Nadir no podcast do Carpano? Já pensou? Deve ser um... Olha, rapaz, é do manto, do rei do Té de Jeová. Eita, Jesus Nazareno. Eles esperam que Deus dê os aplausos a eles se eles não abrem os olhos do seu rebanho, das suas ovelhas. Mas aqui a gente vai direto ao ponto. Tá bom, então vai. Glória a Deus. Vai. É necessário que as ovelhas estejam preparadas. Nós todos, afinal de contas, lá no céu não entra crachá de pastor. No céu só entra ovelha. E com humildade, né? E santidade. A palavra de Deus fala que os fornicários não herdam o reino de Deus. Glória a Deus. Não quero com isso aqui ser ignorante, austérico ou até vulgar com os amaziados, porque eu também fui no meu desvio. Glória a Deus. Rapaz, Nadir revelando os pecados. É porque assim, quem não se lembra, eu mostrei aí num vídeo, ela... Lógico que não foi o André Carpano que descobriu essa informação. Não foi não. Eu esqueci o nome da moça, é Juliana, se eu não me engano, lá do canal Fashion. Eu não lembro o nome do canal, me perdoe. Depois eu vou colocar o nome do canal aí. E deixar o link também do vídeo dela, né? Que eu dá os créditos a ela. Ela falou, mostrou aí o documento da Nadir. Inclusive, ela foi no cartório, imprimiu lá, né, uma segunda via e mostrou que ela era emancebada com o seu marido naquele documento. Mas tem uma labareda aí, né, que depois fomos ver que no documento dela tá, o óbito do marido tá como ele solteiro. O documento dela tá como casada. Só que depois tiraram um novo como divorciado. Eu não entendi. Depois que o cara morreu, como que ela conseguiu divorciar? É um negócio doido. Mas enfim, qualquer dia a gente explica essa labareda. Vamos lá. Aleluia. Nem eu entendi também. Foi um desses motivos de Deus ter permitido a morte do homem a qual gerei filhos. Porque ele se negou a casar comigo para que eu descesse as águas batismais. Mas peraí, pastora Nadir, tu já era pastora, sem se batizar e emancebada? É porque, ele morreu em 97. Ela fala que tem umas horas que ela fala que tem 25 anos que ela é pastora, tem hora que ela fala que é 27, tem hora que ela fala que é 30. A gente não sabe o tempo certo. Então, eu não tô entendendo. Ela é emancebada. Aí, E eu tenho essa experiência. Glória a Deus. Aleluia. E eu louvo a Deus, não pela morte dele, não é isso. É que a gente dá glória a Deus por esclarecimento que ele tem nos dado acerca do pecado, do que é pecado, do que... Eu vou falar uma coisa aqui. Do jeito que essa mulher é vingativa e que tudo, quem tocou nela vai morrer, quem discorda dela vai morrer, que não sei quem tá no inferno, eu não duvido da possibilidade dessa senhora ser uma nova Flor de Lis. Eu não descarto. Não descarto, porque ela fala com um gosto tão grande. Preste bem atenção nas palavras dela. Ela fala assim de um jeito da morte do marido, como se... dá aquela impressão de que ela está... Como que eu posso lhes dizer? Dá a impressão que ela está limpando a alma, sabe? Ela está expondo um alívio, ela tem uma... fica subentendido que ela teve um livramento, uma coisa que angustiava ela. É uma coisa muito complicada, né? Não estou julgando ela aqui, mas fica subentendido isso. Daqui a pouco ela vai fazer um vídeo reagindo ao meu também. Faça, Nani, faça. Aproveita e venha pro podcast aqui com o baixinho. Venha. E as pessoas têm dúvidas. Amados, eu quero ler com vocês uma passagem, 1 Tessalonicenses. Olha. 4:3, que diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Em outras Bíblias mais antigas que eu tenho aí, tá fornicação.
que vos abstenhais da fornicação. Algumas Bíblias falam das imoralidades sexuais, porque assim abrange um monte de coisa. Quando você fala só fornicação, fica só uma coisa. Quando você fala prostituição, fica outra, que é um assunto amplo. Mas quando se fala sobre imoralidade, aí já tem algumas coisas que são específicas. Mas enfim, qualquer dia eu posso até fazer um vídeo explicando sobre isso. Eles mudaram aqui a tradição, mas não era essa palavra. A palavra correta em várias Bíblias antigas é fornicação. E aqui está escrito, tem que ver no original, que é da vontade de Deus, que nós venhamos nos abster dessa prática. Inventaram uma palavra bonita para esses dias, né, meus irmãos? É ficar. Os casais se juntam e vamos ficar, né? Essa prática levou também Deus, foi o que moveu a mão de Deus para derramar as águas do dilúvio. Agora, a prática do ficar desceu as águas do dilúvio, mas explica uma coisa aí, Nadir. A senhora fica falando que lá nos infernos vê girombas flamejantes, enormes, robustas, espinhosas, né? Friviando a pessoa por todos os buracos que existem na pessoa. O que é isso? Se Deus abomina isso, por que a condenação da pessoa seria justamente isso? Eu não entendo essa lógica nadiresca. Deus abomina a fornicação, esse tipo de coisa, e vai condenar as pessoas por conta disso. Eu não estou indo de encontro à passagem bíblica, mas é de encontro à teologia da Nadir. Se Deus abomina isso e a pessoa vai para o inferno por isso, ela vai praticar isso no inferno? Com girombas enormes e espinhosas? Mas tem gente que vai querer ir para esse inferno. Minha irmã, vai ter uns cabos aí que, olha, se pudesse encontrar umas girombas, umas irmãs aí também, né? A unção da pastora Mia Khalifa. Meu irmão, vamos lá. Porque tinha nessa época, pela Bíblia Sagrada, amaziamentos. Glória a Deus. Se davam em casamento. Se casavam e se davam em casamento, era só juntar os paninhos, não é? E morar junto. Olha só, Nadir, qual cartório existia nessa época? Existia cartório? Ela não sabe nem o que é o conceito de casamento. Você quer pegar uma pessoa que é metida a sabichão assim nesse tipo de assunto? Pergunta assim, faz uma pergunta para os mestres do conhecimento. Presta bem atenção. Você pergunta assim: Jacó, depois apelidado de Israel, Deus deu esse apelido para ele mudando o nome, né? Vocês entenderam o Marco, né? Deus mudou o nome dele. Jacó, Israel. Ele tinha quantas esposas? 2. E 2 concubinas. Mas não é para ter só uma? Mas naquele tempo era diferente. Ué, Deus mudou? Não, Deus é o mesmo. Tente entender. Pergunta isso. Porque nós vemos no livro de Gênesis, por exemplo, você vê ali a história dos patriarcas e você vê patriarca que teve só uma mulher. Sim, teve patriarca que só teve uma só mulher. Isaac só teve uma mulher. Ele seguiu o exemplo. Adão só teve uma mulher. Então, você fala assim, mas peraí, Deus mudou? Não, Deus não mudou. Só que é o seguinte, as pessoas não entendem o contexto e do que Deus até permite ao homem e o que Deus não permite ao homem. E detalhe, viu? Ele se casou com quantas mulheres? Israel, Jacó? 2, né? E tinha mais 2 concubinas. Quem era a esposa dele? A que ele casou primeiro ou a segunda? Essa é a lição de casa. É só para dar uma confundida mesmo. Você indagar. Mas como assim? Porque você pega os falsos profetas com essa pergunta. Eles se embananam, mas se embananam. Pergunta, qual das 2 mulheres era a verdadeira esposa de Jacó? A primeira ou a segunda?
Ô, meu irmão, tu vai fazer muito pastor, até teólogo, chamar Jesus de Genésio. É sério, fiz essa pergunta. Vamos lá. Hoje é mais moderno a coisa, né? É, Então, tá aperfeiçoado a palavra mesmo, tá bonita que aperfeiçoado. inventaram Tá para aperfeiçoado. abafar a palavra fornicação é vamos ficar. E vão ficando e se embolando até o inferno. Uhum. Né? Porque se não se arrependerem, é para onde vão. A pastora Nadine não está aqui para denegrir os amaziados, já disse antes. Agora que a gente vazou na história dela, aí ela, ficou. Tem que ficar mais quietinha mesmo. Tem que ficar mais quietinha. Tem que ser mais humilde. Antes disso. Né? Cheio do. Né? Todo mundo é pecador, né? Agora. Meu irmão, mudou a coisa. Vamos lá. Também fui amaziada. Uhum. Morava junto, mas eu quis casar. Foi o homem que não quis casar comigo, né? E eu quero dizer que Deus criou um homem diferente. Tem essa questão, né? O que é um casamento válido diante de Deus? Muito pastor não tem a mínima ideia do que é um casamento válido. Pergunta para quem é sabichão, qual foi a mulher de Jacó aos olhos de Deus? Pergunta só para confundir, só para ver o que eles vão dizer. E o porquê, qual das duas era? Deus criou o homem para se casar. Já os animais, eles não se casam, eles se acasalam. E na época da sua reprodução, eles se acasalam. O homem não foi criado para viver de qualquer maneira. Deus instituiu o casamento e ele... Sim, concordo. Era o juiz de paz na vida de Adão e Eva. Ele foi o juiz de paz e Até que enfim eu concordo contigo em alguma coisa teologicamente. Até que enfim alguma coisa eu concordo. Hoje ele é o juiz de paz. E faz o casamento. Não é o tontonho não, viu? Não é o tontonho santo casamenteiro não. Inclusive uma expressão muito errada por muitos evangélicos, protestantes, pastores, é que o pastor celebrou o casamento. O fulano de tal celebrou o casamento dos noivos. Não, isso é errado. Quem celebra o casamento são os noivos. O termo correto é esse. Quem celebra o casamento são os noivos. No caso, o mestre de cerimônia, o pastor, o juiz de paz, seja quem for, está sendo testemunha. É outra coisa. Entendeu? Ele é uma testemunha na celebração. Agora, tem gente que não entende o conceito, né? Não entende. Vamos continuar. O santo casamenteiro é Cristo. É Cristo, é Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que criaram esta instituição, o casamento. E antigamente, nos costumes antigos, o pai pedia a bênção para sua filha, o seu filho, ou a mãe. Nós vemos Costume que dos a homens. mãe de Sansão, né, ele pediu, Sansão pediu para a mãe dele tomar a moça para ele. Então a mãe também podia, nós vemos no livro de Gênesis que Agar foi quem tomou esposa para Ismael, foi Agar que achou uma esposa para Ismael. Os dois tinham esse direito, pai e mãe. Como hoje tem o cartório, não é? Nós não precisamos mais desse costume. Sim, e também o casamento era feito com testemunhas, como em Mateus, na parábola das 10 virgens, Mateus 25, que fala, né, que a jovem noiva tinha 10 virgens, e essas virgens, né, elas eram testemunha de que o noivo não tocara na noiva. Glória a Deus, antes de casar. Porque onde quer que o casal de noivo iam, as virgens acompanhavam. Por isso que elas tinham direito às primeiras cadeiras do banquete, do casamento. Então era com muitos testemunhas, com pai e mãe, tudo testemunhando aquele casamento. Hoje nós não precisamos mais desse costume, é o cartório. Testemunha ainda tem. Deus aceita o cartório conforme Romanos 7. Lei dos Fala homens. que a mulher está ligada ao marido pela lei
E esta lei não é a lei de Moisés, é a É sim a lei de Moisés. A Nadir não sabe nem o que está falando, mas já já a gente refuta ela. lei do país, é a lei. De forma que se for de outro homem, ela é adúltera. Então ela está ligada tanto pela lei do corpo, porque se torna uma só carne, não é pela lei de Deus, como pela lei de um cartório, né? Então, o homem que é divorciado, a mulher que é divorciada, pode sim se casar, se for medir com a sua régua, Nadir. Pode sim se casar, independente do que aconteça, e Deus vai aprovar. Se for medir com a sua régua. Tem que entender o que é que está sendo colocado. A lei, por exemplo, hoje em dia tem brechas na lei que entende. Antigamente, o casamento era feito de um homem e uma mulher, quando se uniam. Representava, né, um casamento. Hoje a lei diz que um homem pode se unir a um homem e formar um casamento. Uma mulher pode se unir a outra mulher e formar um casamento. E aí, como que fica, Nadir? E aí, Nadir, tu não sabe o que tu tá falando, não. Reveja os seus conceitos, estude mais, Nadir, para não falar besteira. Porque há contradições em suas palavras. Estude, Nadir, todo respeito. Eu sei que a senhora não tem respeito por a gente, mas todo respeito, estude, minha senhora, estude. Um casamento do ser humano Apesar tem que ela ser parou de xingar a gente, né? Parou. oficializado. Milagre. Se é cristão, oficializar na igreja, mostrar a certidão de casamento. Então, outro dia eu vi um... Casamento na igreja é apenas algo simbólico, não tem valor algum. Não tem valor algum. Casamento na igreja não tem nenhum valor. No sentido de lei que é colocada hoje. Não há nenhum valor. Tanto é que, olha só, a emancipação, depois de um período, salvo engano, 6 meses, antes era mais tempo, né? Agora, salvo engano, são 6 meses, é visto como um casamento. Sim, a emancipação, a partir dos 6 meses, é vista como um casamento. E aí, Nadir, como que fica, minha filha? Explica isso. Tá vendo como tu não tá entendendo o que você tá falando? Tu tá falando muita groselha, Nadir. Se for colocar o contexto bíblico dentro da lei dos homens, sem explanar todo o contexto, meu Deus do céu, não faça essa bagunça na mente das pessoas. Debate aí de pastores idiotizados pelo capeta, que nenhum soube responder se um amaziado podia se batizar, tomar a ceia. Pela lei, hoje quem é amaziado há mais de 6 meses é subentendido que é casado. Simples. Ninguém pode revogar isso se for medir com a sua régua. Tem que ver se o que está escrito na palavra é isso. Pessoas que viviam maritalmente, né? Sem legalizar o casamento. Não pode. Viu, pastores? Não pode. Porque eu não pude tomar a ceia. Glória a Deus, porque Deus me disse. Mas peraí, não pôde tomar a ceia, mas era pastora, fazia a obra, falava em língua estranha, expulsava demônio, revelava para os outros, apontava o dedo para todo mundo. Peraí, Nadir, que papo é esse? Se que eu não podia tomar a santa ceia amaziada, viu, pastores? Eu já tinha 2 filhos, viu, pastores? Aí configura já em uma união estável, sim, que pode ser compreendida como um casamento. Agora, Nadir, entenda uma coisa. Além de não ter que medir com a sua régua, isso vai da consciência de cada um. Se a senhora não se sente bem, o que a carta de Paulo aos Coríntios fala quando diz sobre o ato do partir do pão? A pessoa que come e bebe, ela tem que comer com a consciência. Ela não pode participar do corpo indignamente. Não é eu, não é a senhora, não é ninguém que deve determinar ou não. Podemos instruir, tudo bem, aí eu concordo. Agora, determinar quem toma, quem deixa de tomar, aí é a pessoa com Deus. Ué,
Se ela tá errada, deixa Deus trabalhar. É ela com Deus. Que não há um que toma do corpo e do sangue do Senhor indignamente e tem uma vida próspera. Não tem um, não vem com ela. Não, queria sedotar. Ô, meu irmão, vamos lá. Glória a Deus, e para Deus não importa. Uhum. O importante para Deus é nos santificar a partir do momento que eu conheço a sua palavra, que eu conheço as escrituras, tomo consciência de que algo está errado no meu viver. Glória a Deus. E que a minha vida tem que estar centralizada na vontade de Deus aqui na terra. Eu preciso deixar o meu mal. Não, disso eu concordo. Não tenho que debater, senhores. Senhores, ministro, ministra de Deus, saibam o que é preciso. E é preciso, às vezes, renúncia. Se o homem não concorda, ou a mulher com quem ele vive não concorda legalizar essa união diante de Deus, que é o cartório. Deus não aceita casamento só na igreja, como lá no norte e nordeste está cheio de pessoas. Na Bahia, aonde eu fui fazer a obra de Deus, está cheio de pessoas amaziadas que casaram somente com o padre. Isso é amaziamento, é fornicação do mesmo jeito. Tem certeza, Nadir? Tá vendo como já tá se contradizendo, não sabe nem o que tá falando? Deus não aceita isso porque nunca houve na história antiga casamento dentro do tabernáculo, casamento dentro do templo. Deus não instituiu isso. Casamento dentro da igreja, ninguém vê Maria e José se casando dentro do tabernáculo, dentro da igreja. Não, é mediante as leis e testemunha. Isso daí é apenas um costume que os padres colocaram e muitas pessoas agregaram a esse costume. Só isso. As más conversações corrompem os bons costumes, não é? Então, a Bíblia cita os bons costumes. Eu não vejo problema algum se a mulher quer se casar de branco, de vermelho, de verde, de azul na igreja, se ela se sente bem, se ela se sente honrada perante a sua família e honrando a sua família, fazendo esse tipo de cerimônia, eu não vejo problema algum. Eu concordo que não existe base bíblica para isso, mas é uma tradição. Se a pessoa deseja fazer isso, não há problema algum. Não vejo nenhum mal nisso. Agora, eu não acho que é obrigatório. Não acho que é obrigatório. Já ouvi muito crente do manto do rei do té falando que se não casar na igreja, vai pro inferno. Eu ouvi uma senhora uma vez falando que tá escrito na Bíblia que o noivo tem que casar na igreja da noiva. E eu perguntei, que Bíblia? De São Cipriano? Aquela da Flor de Lis? Escondida na mochila do Lázaro? Só se for. Agora, como não é uma tradição pecaminosa, digamos assim, aleluia, então Deus consente a cerimônia religiosa. Se alguém quer botar o vestido branco, casar na igreja, não há pecado nisso. Há pecado sim, se a noiva se pintar, não é? Colocar bebida alcoólica no seu banquete. Ô Nadir, fala aí pra nós, aquela maquiagem que o seu filho, o Gleidson, ele fica passando lá nos vídeos, ele vai pro inferno por causa daquela maquiagem? Ele faz vídeo se maquiando. O falso profeta, ex-boca de motor, ele faz vídeo se maquiando. E a francesinha nas unhas dele? É do diabo, ele vai pro inferno, porque ele tá fazendo o local ali onde ele prega, ora, jejua, se consagra, que ele diz que é um local santo, ele tá fazendo esse tipo de profanação. E aí, como que fica? Vamos medir com a sua régua? Pecar com esse casamento, né, é outra história, né? Muitas pessoas vão se casar e desviam, porque diz, meu parente não é crente, gosta de uma cervejinha, minha família não é cristã, só eu. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tenho muito respeito aos irmãos pentecostais e às pessoas que não bebem. Tenho muito respeito mesmo. Eu acho até melhor que a pessoa evite de beber por questão de saúde, e tem gente que não se dá com bebida. Eu acho até melhor a pessoa evitar. Mas eu não consigo enxergar um mal naquela pessoa que bebe socialmente, ou então quando tá numa festa
e ela sabe dosar. Não vejo problema algum nisso. Minha opinião. Não vejo problema. Não tenho o hábito de beber, viu? Fique sossegado, não tenho o hábito de beber. A coisa mais rara do mundo é o beber. Entretanto, esse evangelho de que não pode consumir nenhuma gota de álcool só é pregado aqui no Brasil. Se você for em qualquer outro país no mundo, tem pastor que bebe. Só que lógico, socialmente, ele bebe em momentos esporádicos. Por exemplo, uma reunião de família, um almoço ou um jantar que esteja com a sua esposa. E é um cálicezinho, uma coisa assim. Se você ler o contexto das escrituras, como era celebrado a ceia do Senhor, o ato do partir do pão, é um vinho alcoólico. Não é um vinho que nem que nós temos hoje em dia. Era um vinho, assim, digamos que mais fraquinho, mas era alcoólico. Então, é bom a pessoa estudar antes de falar besteira, né? É bom. Eles gostam de uma cachaçinha, de um uísque, então vamos comprar. Não. Só de você comprar, você está ajudando o reino de Satanás. E é? Está ajudando uma pessoa a se acidentar, talvez. Dirigindo bêbado. Tudo isso é pecado. Tem muita gente que vai casar, desvia no dia do casamento. Diz que é cristão só até o dia do casamento. Quando chega o dia do casamento, desvia todo mundo. A noiva é a primeira, às vezes, que aparece pintada. Parece que arrancou as penas das araras, não é? Dos papagaios, passou na cara, nos olhos e tudo quanto é lugar. Então, vamos deixar esse assunto para uma outra vez, vamos continuar. Fala do teu filho, que ele se maquia, que ele, além de usar maquiagem, faz francesinha. Fala sobre isso. Está falando sobre o pecado de ser fornicário. É fornicário, sim. Não tem esse negócio de estamos juntos, geramos filhos, né? Lá em Malaquias fala que Deus, no primeiro capítulo 2, a seguir diz que ele é testemunha do nosso primeiro casamento. Agora já entrou num contexto aí, vamos ver o que ela vai dizer. Deixa eu explicar uma coisa aqui antes que alguém venha querer refutar o André Carpano. Falando que eu sou herege, que eu apoio esse tipo de coisa. Não, a Bíblia diz que é pecado a fornicação, viu? É pecado a fornicação. Eu não prego esse tipo de coisa, por quê? Eu sou muito pecador. Eu vejo muito canal aí, que fulano é isso, aquilo. Você vai ver a vida da pessoa, meu Deus do céu. A vida é mais torta do que uma curva em S. E a pessoa quer arrotar a santidade. Meu irmão, é por isso que pregar pecado é uma coisa muito complicada. Eu sou mais a favor de pregar contra a corrupção. Aí sim. Aí é outros 500. Pecado é uma coisa e corrupção é outra. Por exemplo, o pastor, o irmão, ele está pecando porque ele caiu em fornicação com a noiva dele, ou a namorada. É algo que pode acontecer com qualquer um. Agora, um irmão que roubou, por exemplo, desviou milhões da igreja, um pastor, desviou milhões da igreja, pessoas que chegaram até passar fome, necessidade, deixou de pagar a conta de água, de luz, comprar alimento para os filhos, enfim, para sustentar esse vagabundo. Qual pesa mais? Não vem me dizer que existe pecadinho, que todo pecado é igual, que não existe diferença de pecado e pecado. Existe sim. Quando Pilatos foi interrogar Jesus, Jesus respondeu o seguinte: maior pecado tem quem me entregou a ti. Palavras de Cristo. Se Jesus falou que tem maior pecado, quem sou eu para refutar Jesus? Né? A não ser que tem alguém aí que queira refutar o Nazareno. Aí tudo bem. Ele é testemunha. Glória a Deus nas alturas. Então, amados, não siga nos conselhos desses pastores que perderam a razão, talvez por causa do dinheiro, né? Pregam por dinheiro e se esquecem de pregar a verdade, que é isso que liberta. A verdade é libertadora. Então, fornicação, ele é uma situação que é lá, né? Não é celibatária,
solteira, não tem nome, só tem um nome, fornicação. Então Deus não está nisso, não aprova isso. Você que é amigado, conhece, aceitou Jesus, não fique triste. Você caminhe, não desista da sua fé em Deus. Porque no jardim tinha a árvore, né, do fruto proibido. Então, de tudo podia se comer. Você aceitou Jesus, isso veio com você. Deus te aceitou do jeito que você estava. Ele te chamou nessa condição, então não se preocupe. Olha, pela primeira vez, ó, eu vou bater palma pra Nadir. Tá certo, primeira vez que a Nadir dá um peido que cheira, que ela fala uma coisa que presta. Olha, eu concordo com ela, nisso daí eu concordo com ela. Concordo, olha, pela primeira vez eu concordo. Se hoje você, ouvindo esse vídeo, descobriu que é um pecado mortal, e é mesmo, então não coma do fruto proibido. Você já está dentro do paraíso? O paraíso está dentro de você? Você está frequentando a igreja, está se santificando, mas gerou filhos, tem um lar. Glória a Deus. O que você deve fazer é lutar em oração, jejum, louvores, adoração, santificação em outras áreas, para Deus converter a outra parte que não quer casar, ou se ela quer casar, case-se. Case-se depressa, apresse isso. Mas o fruto proibido para você é a Santa Ceia e o batismo. Não faça isso. Não faça isso. Você está dentro do paraíso. Você foi chamado nessa condição. Então não vá macular sua alma com fruto proibido. Nisso eu concordo com ela. Tá, eu concordo. Nisso eu concordo com ela. É proibido para você. Está amaziado. Porque Deus vai olhar o pecado da fornicação. Glória a Deus. Assim como é proibido também, né, para os gays, os homossexuais que estão frequentando a igreja, mas ainda não estão libertos. E eu oro por todos vocês, de todo carinho e amor. Vocês que deixem seus comentários aí que eu leio, sim. Tem muitos homossexuais pedindo orações, nossos... Ela começou a mudar, né? Começou a mudar. Assiste nossos vídeos, eu leio os comentários deles, pedindo para que Deus liberte, que eles não têm força. É uma batalha de titãs, pode crer. O homossexualismo é implantado por Satã. Então é uma coisa assim, uma força descomunal. Eu vou parar por aqui, porque eu não sei o que ela vai falar. E depois a expressão dela, como ela acabou de usar aí, pode me complicar, né? Porque tem que saber, hoje em dia, qualquer expressão, se for errada, te dá uma dor de cabeça, né? Mas tá aí, né? Mais uma labareda da pastora Nadir. Até que, enfim, em alguma coisa eu concordo com ela, né? Mas tem uns negócios aí que é complicado, hein? Nadir, hein? Tá vendo como... Eu não sou a favor de expor o pecado de ninguém, não, né? Mas como o teu foi exposto por conta aí de tanto apontar o dedo pros outros, agora baixou a bola um pouquinho, né? Ô, minha filha, baixou a bola, né? Nadir, vem pro podcast aqui com o baixinho, tá bom? Tô aguardando, né? E corrige lá o teu filho, lá que tá com purpurina lá no rosto, um monte de coisa. Não sei o nome desse estranho aí. E francesinha nas unhas. Tá bom? Fui!